Palmeiras jogando hoje para conquistar a primeira colocação geral da Libertadores, o que dá uma vantagem para o clube aqui de São Paulo, para o Palmeiras, que pode assim decidir todos os seus duelos de mata-mata em casa. Então o Palmeiras enfrenta hoje o Deportivo Táchira da Venezuela no Allianz Parque, em casa, ou seja, provavelmente mais uma goleada do Palmeiras, né, nessa primeira fase da Libertadores. Ele que já igualou o recorde do River Plate de 21 gols na primeira fase da Libertadores e hoje vai passar, e vai passar com sobra, provavelmente goleando mais uma vez o Deportivo Táchira agora em casa. Vou dar boa tarde para o Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira, Mauro Betting, Velho Vamp. Mauro Betting, Palmeiras hoje, né, podendo fazer história mais uma vez na Libertadores, porque Sim. provavelmente vai passar o River Plate e vai se tornar o time com o maior número de gols na história numa primeira fase de Libertadores. É um jogo fácil? Muito. Outra, qual a importância de ser o primeiro colocado geral da Libertadores, Mauro? É Não, molezinha. o Vanderlei sempre brinca, né? Que ele fala, não, molezinha. Eu sempre falo que não, até porque historicamente o Palmeiras tem essa coisa de... Eu sou 2 ou 5? Pode berrar aí, chefia. Não enxergo mesmo. Eu sou a câmera 2. 2, tá bom. Pra você ver como eu enxergo bem. Assim, o Palmeiras tem essa coisa histórica de eu preferir pegar o Bayern de Munique, o Real Madrid, o Liverpool, a pegar o time da Jovem Pan com o Vampeta e com o Márcio Espímpola como opção de velocidade. Enfim, tem essa coisa. Mas agora o Palmeiras vive um momento muito bom. Para mim, tecnicamente, é o melhor. Técnica e taticamente, o time mais consolidado do Abel desde que ele chegou em novembro de 2020 é esse. Tem tudo para superar o recorde do River de 2020, tem tudo para superar a melhor campanha da história de uma fase de grupos do Boca Juniors. E é bom lembrar que desde 2000, logo depois do Palmeiras ter ganhado a primeira Libertadores, quando ampliou-se a Libertadores, ficou menos complicado ter a fase de grupo assim. O Palmeiras deu muita sorte dessa vez no sorteio, mas teve muito mérito. Não é só isso, meteu 8-1 no Independente Petroleiro e olha que não jogou ainda com toda a cavalaria. E nem deve jogar hoje. Um ou outro deve ser poupado e é o correto para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Flamengo, para todo mundo com esse calendário intenso e insano. E o Palmeiras vai quebrando recordes, vai mantendo uma invencibilidade histórica fora de casa, evidentemente não é o caso hoje. Mantém-se como o time que mais venceu entre os brasileiros, o que mais gol fez. Aliás, entre os 10 maiores ataques da Libertadores, em números absolutos, ele é o 6º. E entre esses 10, ele tem a melhor média de gols da história de toda a Libertadores. E deve fazer história. Você destaca um ponto importante, que é o fato de poder, até a semifinal, claro, não a decisão em jogo único em Guayaquil, jogar em casa, mas o Palmeiras, um dos grandes feitos dessa campanha do bitricampeonato de 2021 é que o Palmeiras nunca jogou com torcida. Nunca, mesmo quando definiu, até no jogo contra o Atlético Mineiro, o primeiro, uma decisão para mim correta da diretoria, ele não jogou com torcida, na volta do Mineirão tinha a torcida inflamada do Galo e passou do jeito que passou, mas passou, né? Então assim, o Palmeiras, o fator torcida não tem sido tão importante, inclusive essa deve ser a torcida mais, de menor número na história do Palmeiras jogando no Allianz Parque, mas mesmo assim é claro que a torcida do Palmeiras ajuda demais, como ajudou na vitória, na goleada sobre o São Paulo na final do Paulista, mas nem isso tem sido determinante para o Palmeiras fazer história como tem feito e vai continuar fazendo hoje. Mauro César, se o Palmeiras do Abel Ferreira ele vence hoje, o que vai acontecer? Não tem nem como perder para o Deportivo Táchira, principalmente com essa campanha do Palmeiras. Ele vai estabelecer a melhor campanha da história da fase de grupos da Libertadores. Porque até essa edição, só 3 clubes conseguiram 100% de aproveitamento nos 6 jogos da fase. O Vasco, em 2001, o Santos, em 2007 e o Boca Juniors, em 2015. E a melhor campanha pertence ao Boca, de 2015, graças ao saldo de 17 gols. 19 gols marcados e 2 sofridos. O Palmeiras, por sua vez, ele já tem 19 gols de saldo e deve ampliar ainda mais. Claro, como disse o Mauro Betting, é um grupo fácil. Mas dá pra gente perceber uma nova cara desse Palmeiras do Abel Ferreira, muitas vezes anteriormente criticado, muitas vezes joga de forma defensiva e agora parte aí para uma campanha de Libertadores que já pode ser histórica na primeira fase e que o Palmeiras vai se firmando como um dos favoritos. Detalhe, se vencer essa Libertadores é o primeiro brasileiro tricampeão consecutivamente na história e o primeiro brasileiro tetracampeão de Libertadores. É um Palmeiras que, pelo que vem mostrando, promete fazer história esse ano, Mauro? Tá vendo que o grupo do Boca nesse ano aí que você lembrou, também era uma carne assada, hein?
Montevideo Wanderers, Palestino, que o Flamengo conseguiu perder para esse Palestino também numa Sul-Americana. O Flamengo é um papelão histórico atrás do outro em competição internacional. Só o Flamengo que não percebe, né? Acha que o Flamengo escorraça todo mundo. Ele já começou atacando tradicionalmente, hoje cedo. O Flamengo tem um histórico de fracassos enorme, Libertadores. Talvez os adjetivos... Mas é um fato. E depois é o Zamora. Olha que beleza o grupo. Boca, Montevideo Wanderers, Palestino e Zamora. Assim, Zamora da Venezuela, né? Isso. Essas marcas, elas são alcançadas... Você colocou no contexto. Dentro de um contexto, né? Você foi elegante. Isso, muito elegante. Até pela sua presença do meu lado não poderia ser de outra forma. Mas o que ocorre, assim, é claro, o Palmeiras está com isso. O Palmeiras está pensando, tratou dos times, eu acho que como deve ser. Um dos questionamentos que se fazia com relação ao Abel, eu fiz várias vezes, é justamente a falta de apetite pelo ataque, o que é o contrário do que está acontecendo. Mas no ano passado também houve na fase de grupos. Teve goleada de 5 no tem Vale, muitas goleadas. De 6 no Universitário do Peru, né? Que pelo menos é o time mais tradicional do que o Petroleiro, etc. Mas quando chegou numa fase de mata-mata contra o Atlético, o Abel fez um futebol completamente diferente. Eu acho que a gente vai ter uma noção dessa transformação, dessa mudança, ou eu chamaria até de evolução, se ela se concretizar, do trabalho do treinador, mais adiante, quando acontecerem esses confrontos que podem colocá-lo no caminho de uma estratégia parecida com aquela do Atlético, por exemplo, no ano passado, ou não. Pode ser que ele jogue de uma outra forma. Eu acho que o Palmeiras está mudando, eu acho que isso é natural, é saudável e necessário no trabalho de um técnico jovem que tente diversificar a sua forma de jogar, que faça com que a sua equipe jogue de diferentes maneiras. E parece que é o que está acontecendo, o processo é esse. Agora, essas marcas, elas tendem a ser superadas de tempos em tempos, né? Porque a Libertadores tem muito time ruim hoje, é muito inchada, como acontece na Liga dos Campeões. Se você pesquisar as maiores goleadas da Champions, elas acontecem desde que o Platini encheu de times ruins ali a fase de grupos, né? E criou um caminho mais árduo para o quarto colocado de uma ou de outra liga, para ter que disputar uma fase preliminar. Às vezes, dois fortes se matam, né? E aí um time mais fraquinho consegue chegar na fase de grupos. Então, você começa a ver time da Bielorrússia, time da Bulgária, time sei lá da onde, tomando de 5, de 6, de 7, de 8, né? Então, acho que isso hoje vai ser o Palmeiras, amanhã alguém vai superar essa marca, porque a questão política na formação dos grupos, na quantidade de vagas, ela forma alguns grupos que são muito fáceis. Mas isso não é problema do Palmeiras. Ele está conseguindo aí a pontuação histórica, vai bater esses recordes todos, deve vencer hoje naturalmente. O Palmeiras está podendo, inclusive, poupar jogadores na Libertadores, o que é um luxo, né? Mas, enfim, como o grupo permite isso, né? Como eu acho que deve se acontecer. Eu acho que o Flamengo hoje tem que poupar jogadores hoje contra o Cristal. O Arrascaeta já não foi relacionado. Já nem foi relacionado. É óbvio, você vai jogar contra o time que é fraco, já está classificado. Que tem que fazer não sei quantos pontos. Não, você tem que ter os jogadores inteiros e pensar no conjunto das competições que está disputando. Como já falamos sobre isso, até como o Vitor Pereira já fez, inclusive, priorizando numa determinada semana o jogo com o Boca e não o do Palmeiras, tomou uma tamancada, mas venceu o jogo que importava mais para ele. Eu acho que passa por aí, mas eu acho que está havendo a transformação. Agora, digamos assim, o amadurecimento, a conclusão de que o Abel Ferreira passa a trabalhar de uma outra forma, isso vai acontecer mais adiante, nos confrontos que virão contra times mais difíceis, e aí a gente vai ver qual vai ser a estratégia, não ter mais o gol fora de casa, então isso já muda um pouco a pauta em relação ao que foi ano passado, quando o gol fora de casa estava óbvio e claramente dentro da estratégia dele, que acabou funcionando. Então acho que isso vai ser um pouco mais adiante. Mas está havendo uma mudança, acho que sim, é bem evidente. O jogo do final de semana também. Um 3-0 sobre o Juventude em Caxias do Sul. Não é toda hora que alguém ganha de 3-0 do Juventude lá. É um time que dentro de casa costuma dificultar seus adversários mais fortes, inclusive. Vamp e Vanderlei Nogueira. Inclusive, o Palmeiras, né, como disse o Mauro, ele pode poupar jogadores nessa Libertadores. Até pelo grupo fácil que tem e que vai ser o primeiro colocado geral. Mostra uma tendência que o Palmeiras ele pode focar esse ano também no Brasileirão. Porque muito se fala, o Palmeiras do Abel Ferreira é um time de mata-mata. Mas esse ano já está ali bem perto da liderança. Ele vai poupar jogadores provavelmente mais uma vez. E outra coisa também que é muito importante chamar a atenção, que o Abel ele escalou força máxima apenas uma vez nessa edição da Libertadores. Ou seja, o Palmeiras pode também focar no Brasileiro e pode ser um ano onde o Abel consiga chegar forte nessa disputa por pontos corridos? Boa tarde, Pilhado, professor Vanderlei, os Mauros, boa tarde a todos. Você vê como é que é o tempo de trabalho, como é importante, né? Você vê que o Vitor Pereira e o Paulo Souza, que está aí na Libertadores, está conhecendo uma nova competição, é um novo ambiente para eles. O Abel já conhece tanto que já sabe o que é o futebol da América do Sul, porque ele começou a olhar. Quando saiu a tabela da Libertadores, que nós estávamos aqui, o Abel também estava lá olhando e falou, não, eu vou com a cavalaria máxima no Brasileiro. Porque já está sabendo quem é o time da América do Sul. Os favoritos.
River, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, tudo primeiro no grupo. E botam Estudiantes dos que vão mas não é, chegar, né? Não era o esperado. O único tal. dos caras que não tá em primeiro e ainda depende só de si, mas tem que ganhar o jogo, tem que ganhar, é o Boca. E o Boca todo ano é assim, né? O ano passado foi assim, no grupo do Santos, né? O grupo do Santos ficou. Então, ele olhou a tabela e falou, não, aqui eu já conheço a competição, ganhei 2 vezes em menos de um ano, eu vou focar no Brasil. Tanto que focou que a cavalaria começou a dar certo agora no Brasileiro, começou a ganhar, já tá entre os 4 primeiros. Né? E já classificado com sobra, esse falou, fez um gol, bate recorde, né? Sobre o Palmeiras, eu queria dizer o seguinte, 70 gols marcados na temporada. Vai passar de 100, ok? Sem dúvida vai passar de 100, que já é uma marca muito legal para quem gosta de futebol. Confiança é um negócio muito bom, né? E quando é uma confiança mútua, ainda mais. Eu acho que existe confiança nesse elenco do Palmeiras. Os jogadores confiando no professor, o professor confiando nos jogadores. Verdade. E até quando ele muda, porque o Asmar deu detalhe aí que só uma vez ele colocou a cavalaria toda, o time completo. Na Libertadores não, nunca colocou. Ele colocou alguns jogadores, metade do time então, só. Quer dizer, ele só fez isso. Aqui tá aquele escalão força máxima apenas uma vez nessa edição. Força máxima na cabeça de quem escreveu. Não, isso, tem que escolher. Uma vez. A dura. Esse programa é ao vivo. Eu falo. Aqui é duro. Não foi força máxima. Tava até no banco, mas não tava no dedo do começo, não. Eu tô brincando. Contra o Independente Petroleiro fora. Não. Mas tudo bem. 6 titulares. Mas tudo bem. É que o Palmeiras tá na força tão boa que entra o reserva e manter o nível. Um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo. Mas depois falar comigo. Eu tô dizendo que ele só fez isso. Tem que botar a hashtag retranca histórica, meu. Palmeiras retranqueiro. Foi um dos melhores ataques de 20. O Palmeiras melhores ataques de 21. Como é que é o time retranqueiro? A gente adora também dar umas carcadas no negócio. Como é que era o time retranqueiro? Não, eu sei. Contra o Galo, sim. Desabafou? Sim. Olha aí, ó, tá aí na tela Olha lá. a escalação do Palmeiras contra o Petroleiro fora. Ó. O Everton, titular. O Verão não era titular. Marcos Rocha, titular. Gustavo Gomes, titular. Murilo titular porque o Lota tá Murilo, machucado. titular. Verão não era titular. Piquerez, titular. Não era força máxima. Danilo, Zé Rafael. Gustavo Scarpa. Olha aí, ô Mauro. Não é força máxima. Mas, Mauro, aí, ó. Não, peraí. Força Não, mas o Gabriel Verão. Só o Gabriel Verão. Você bota o Mauro, a produção te ganhou nessa. Não, 9 titulares. Não era o C, mas também não é força máxima. Tá botando ali, no mínimo ali, só o Gustavo Scarpa, pô. Olha aí, o Murilo sabe porque é só o Verão. É só o Goleiro Verão. reserva. Não é força máxima, são 11. É que nem outro dia numa outra emissora. Timão... Parabéns, entupiu ele, produção. Aí, produção. Vocês não sabem fazer conta, tudo bem. Força máxima são quanto? 11 ou 9 titulares? Não, que outro dia numa outra emissora que eu trabalhei. Timão 100% do Campeonato Brasileiro. Tinha 7 pontos em 9 jogos. Onde é que é 100%? Na cabeça de quem é mais torto que faz jornalismo. Não tô falando aqui que não faz jornalismo. Mas força máxima são 11 titulares, não 9. Mas aí eram 10 titulares. Só o Verão que não, porque o Murilo tá substituindo um jogador lesionado. O Luan que está titular. O Murilo, mas o Luan é titular. Então são 9. Aí, Mauro, você quer fazer a mesma coisa que ele joga assim, ó. Há 30 anos o Flamengo não ganha. Gente, é 100%, há 30 anos time. o Flamengo não ganha Sampaio Corrêa. Há 30 anos você jogou uma vez. Aí outra coisa, sim, o Ibis jamais perdeu pro Barcelona. Mas então a gente tem que fazer ter um compromisso com o fato, não é força máxima. Olha, é o time mais titular, mas não é força então, máxima. eu estava concluindo dizendo o seguinte. Eu vou brigar com a o importante é que você desabafou. Não, é a produção que desabafou. Não, você. A carteirada que não é força máxima. 9 titulares é força máxima. Mauro, você está me emocionando hoje. A sua maneira de defender isso, eu não falei que você está errado, mas é com muito ênfase. Você está realmente... Os times estão todos os titulares, quanto? 9. Então o time joga com 9. Muito bem. Então, Isso, o professor Abel Ferreira confia nesse grupo, né? Quer dizer, senão ele não faria isso, que troca toda hora, usar times diferentes. Ele confia, porque senão ele seguiria a linha do Vampeta, joga todo mundo quarta e domingo, 2 vezes por semana. Mas ele está fazendo isso. Eu acho muito legal. E isso é um outro detalhe que a gente pensa, que o Palmeiras não tem essa obsessão para contratar. Se aparecer alguma coisa, o cofre está semi-fechado. Se aparecer alguma coisa contratável, a
aconteceu agora recentemente, a mulher, a dona Leila, presidente, assina o cheque. Mas não precisa esse desespero todo, porque a coisa está caminhando. Até agora, está tudo dando certo. É sorteio, que a gente brincou, dizendo que o Abel tem o bumbum virado para a lua, o sorteio, o grupo é bom, os reservas, entre aspas, que ele coloca em campo, não decepcionam. Então, a coisa está caminhando legal. Então, esse Palmeiras pode quebrar marcas, sim, e, claro, vai conseguir a vitória hoje, que nós vamos acompanhar com toda a nossa equipe aqui.